Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma aula, então, de geografia. Vou compartilhar com vocês aqui minha tela, lembrando que hoje temos nossa aula ao vivo, né? Nosso plantão de dúvidas. Então, anotem suas dúvidas para levar para a gente discutir hoje. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês de um novo capítulo já, né? Então, nós estamos aqui. Ai, abre. Aí. Na aula passada, então, nós finalizamos o capítulo 8, né, sobre o espaço urbano, nós somos os problemas socioambientais urbanos na última aula, né? E por isso, então, hoje nós começamos um novo capítulo ainda no livro 3, né? Então, a gente continua no livro 3, frente 1, capítulo 9, dinâmica demográfica e estruturas da população. Chamei de parte 1 porque a gente vai dividir pelo menos, acho que em 3 partes esse capítulo também, tá? Para a gente estudar detalhadamente cada parte. Pretendo não me estender nessa aula também, né? Não ser muito longa. Vamos ver se eu consigo, se dou conta disso. Vou até iniciar aqui o cronômetro para ir controlando o tempo. Bom, vamos lá então falar de dinâmica demográfica. Antes da gente falar da dinâmica demográfica em si, na verdade já falando dela, né? Quando a gente observa aí o crescimento da população mundial, a gente observa que nos últimos anos, nas últimas décadas, esse crescimento ele foi extremamente acelerado, né? E aconteceu assim de maneira exponencial. Em 1800, existia cerca de 1 bilhão de habitantes no planeta Terra. Em 1930, cento e poucos anos depois, né, isso duplica. Depois, isso vai duplicar de novo, mas não em cento e poucos anos, em cerca aqui de 40 anos, né? E aí nós temos quase alguns 70, 80, 90, uns 40 anos depois, as contas da professora de humanas, chegando aí a 7 bilhões de habitantes, isso em 2011, né? Já estamos em 2020, então a população mundial já é maior, né? Já é quase 8 bilhões, maior de 7 bilhões de habitantes, né? A gente observa aqui nesse gráfico, né, do crescimento demográfico, nós começamos aqui 1900, eita, que não dá para enxergar direito. Mas a gente vê a partir de 1900 e alguma coisa aqui, né? Esse crescimento, essa explosão demográfica acontecendo no mundo, e a gente vai entender o porquê, quais foram as causas e as consequências desse grande crescimento populacional, né? Quando a gente fala do Brasil, a gente tem aqui, eu tinha esse slide de 2 anos atrás, nós éramos 210 milhões de brasileiros. Hoje, atualizei isso aqui, ó, peguei às 9h28 da manhã do dia de hoje, 28/10 de 2020, somos mais de 212 milhões de brasileiros, né? Então, a população cresce de uma maneira exponencial e bastante acelerada no Brasil e no mundo. Mas será que todos os países estão vendo esse crescimento tão acelerado? Será que em todos os lugares do mundo esse crescimento acontece ou existem lugares onde a população está diminuindo? Enfim, como é isso? Por que isso acontece? De que forma isso acontece? É basicamente isso que a gente vai discutir, então, nessa aula, tá? Então, vamos discutir a dinâmica demográfica, que se trata, então, da variação da população determinada pela proporção de nascimentos, mortes e migrações, né? Então, essa dinâmica demográfica, a gente vai ver o quanto a população cresceu ou diminuiu, né? Tendo como base essa proporção de nascimentos, mortes e também migrações, né? Então, a migração é o deslocamento populacional, no caso aí a migração demográfica que nós estamos falando, né? Então, essa transição, essa mudança, né, das pessoas saindo de um lugar, indo para outro, indo para o outro, saindo, enfim. E aí, um dos indicativos aí, né, dessa dinâmica demográfica é o crescimento demográfico. O crescimento demográfico, que às vezes a gente fala, o crescimento da população, né? Quanto a população cresceu, vamos ver quantas pessoas nasceram. Mas não é, na verdade, não é só isso, né? Para a gente saber o crescimento demográfico, quanto a população de um determinado local, de um determinado país, de uma cidade, enfim, quanto essa população cresceu, nós precisamos ver 2 indicativos. O crescimento vegetativo, que tem a ver com o número de nascimentos e mortes, e o saldo migratório, que tem a ver, né, com quantas pessoas saíram ou entraram daquele país, daquela cidade, né? Vamos usar aqui como exemplo sempre um país, tá? Então, eu quero achar o crescimento demográfico do Brasil, por exemplo, né? Então, eu vou analisar o crescimento vegetativo somado ao saldo migratório. O que é o crescimento? Ops!
que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é, então, como eu faço para calcular, né, esse crescimento vegetativo para depois encontrar aqui o crescimento demográfico? Eu vou analisar a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Ou seja, quantas pessoas nasceram e quantas pessoas morreram. Se eu tive, por exemplo, né, um crescimento aí da taxa de natalidade de, vamos supor que nasceram 5 pessoas e morreram 3 pessoas, né? 5 menos 3, 2. Então, o crescimento vegetativo dessa população seria 2. Claro que estou falando de uma maneira genérica, porque na realidade essa taxa ela é dada pelo número de nascidos a cada 1.000 habitantes de um determinado local. Né? Então, se eu falei que a taxa de natalidade foi 5, quer dizer que a cada 1.000 habitantes do Brasil, que tem 212 milhões, né, a cada 1.000 habitantes nasceram 5, né? Para então fazer essa taxa, esse cálculo. E a taxa de mortalidade, o número de mortos a cada 1.000 habitantes, tá? Então, genericamente, a gente fala o número de nascidos e o número de mortos, né, de um determinado local, como a gente está usando aqui como exemplo o país. O crescimento vegetativo ele também leva em consideração a taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? O número médio de filhos nascidos para cada mulher. Então, quantos filhos uma mulher tem geralmente, né? E aí a gente sabe que isso varia muito de acordo com cada país. E às vezes a mesma dentro de diversas regiões de um país, né? Então, existem locais onde as mulheres têm, em média, de 6, 5 filhos, por exemplo. Existem locais onde as mulheres têm 1, 2 ou quase não tem, 0, alguma coisa, né? Dentro, quando é feita a média, a gente chega num número, inclusive, menor do que 1, porque existem lugares, né, onde as mulheres fazem essa escolha e não querem ter filhos, né? A Europa está passando por uma questão semelhante a essa, mas a gente vai discutir isso mais para frente. Então, a taxa de fecundidade então, o número médio de filhos nascidos para cada mulher. Se estiver acima de 2,1 por mulher, a população está sendo reposta. O que isso quer dizer? Então, nós precisamos, pelo menos biologicamente, é necessário um homem e uma mulher para isso, gente. Claro que hoje a ciência já faz isso de outras formas, né? E não necessariamente precisa ser por este caminho. Mas quando essa taxa de fecundidade, ela é analisada da seguinte forma: se duas pessoas, né, dão origem, então, a 2 filhos ou mais de 2 filhos, essas 2 pessoas estão sendo repostas, entre aspas, né? Quando elas morrerem, vão ter 2 outras que elas geraram no lugar delas. Então, a população está sendo reposta. Se uma mulher tem menos de 2,1 filho, né? Menos de 2 filhos, quer dizer que essa população ela não está sendo reposta, porque o mínimo que foi necessário de uma mulher e de um homem para gerar, né, mais uma pessoa ou 2 pessoas, se isso não acontece, né? Se eles geram uma só ou não geram nenhuma, quando essas 2 pessoas morrerem, eles não vão ter deixado mais outras, né, no lugar delas, digamos assim, né? Nesse sentido, da população está sendo reposta. Claro que isso a gente já sabe que é possível gerar vida de outras formas, a ciência possibilita isso, não necessariamente precisa de 2 pessoas, não necessariamente precisa de, enfim, né? É possível que isso tenha outra lógica, assim. Mas a taxa de fecundidade, ela analisa, então, se a população está sendo reposta ou não. Se as mulheres não estão tendo filhos, se não estão nascendo crianças, né? Inevitavelmente, a população existente hoje vai morrer, né? E aí, se não tem crianças novas chegando, a população tende a diminuir, tá? É essa mais ou menos a lógica aí da análise dessa taxa de fecundidade. E o saldo migratório, então, nós falamos do saldo migratório, diz respeito à imigração menos à emigração. Então, vamos supor, né? Lembrando, imigração é a chegada de pessoas em um determinado local. Então, por exemplo, o Brasil teve vários imigrantes, né? Vários movimentos migratórios de imigrantes que vieram da Europa, que vieram do Japão, né? Ou mesmo o movimento, a maior migração compulsória da história da humanidade, que foi a vinda dos africanos para o Brasil, né? Que foi uma migração compulsória, ela não foi uma escolha das pessoas de virem para cá. E aí nós temos então a imigração. Imigração, então, é a chegada de pessoas de um outro local para, né, um determinado país.
e a emigração. Emigração é a saída, né? Então, é as pessoas saírem de onde elas são originalmente. Né? Então, a gente tem um grande movimento emigratório no Brasil também, né? De pessoas que estão indo morar no exterior, indo morar, sei lá, Estados Unidos, Europa, né? Querendo sair do Brasil. E aí é fácil, né? Faz um monte de cagada e sai e vai embora. Mas, enfim, várias pessoas querendo sair do Brasil ou saindo, né? E aí a gente tem esse movimento de emigração. A gente soma, então, na verdade, subtrai, né? O número de imigrantes, ou seja, quantas pessoas entraram, e subtrai o número de pessoas que saíram, os emigrantes. E aí a gente tem o saldo migratório somado ao crescimento vegetativo. Aí sim a gente sabe quanto a população cresceu ou não, se esse crescimento foi positivo ou negativo. Se o crescimento é negativo, quer dizer que a população está diminuindo, né? Aqui nós temos um outro conceito muito importante quando a gente fala de dinâmica demográfica, que é a transição demográfica, né? Que diz respeito, então, a uma mudança no padrão dessa dinâmica demográfica. Quando a gente tem as quedas das taxas de fecundidade, mortalidade e natalidade, né? Então, havia um padrão, né, antes, então, dessa fase de transição demográfica, o padrão da dinâmica demográfica era de altas taxas de natalidade, aqui em vermelho, e elevadas taxas de mortalidade também. Então, morria muita gente, mas nascia muita gente. Né? Nascia muitas crianças, enfim, nascia muita gente, mas também morria, a taxa de mortalidade era muito elevada. Numa segunda fase, e aí a gente vai daqui a pouco entender o porquê disso, né? Como isso acontece. Então, isso aqui já é uma análise pós os acontecimentos. Então, existem acontecimentos, e aí vocês já podem ir refletindo sobre isso, que provocam essas quedas das taxas, né? E a transição demográfica justamente diz respeito à queda dessas taxas. Então, a gente tem aqui essa fase 4, né? As taxas de natalidade e mortalidade bem menores do que nessa fase 1. Na fase 2, a gente tem a aceleração demográfica, né? Onde as taxas de natalidade continuam elevadas, mas as taxas de mortalidade caem brutalmente, né? Elas caem significativamente. Nascendo muito, morrendo pouco, nós temos aqui um crescimento vegetativo bem elevado. Lembra do crescimento vegetativo? Natalidade menos mortalidade? Se nasce muito, morre pouco, eu tenho um crescimento vegetativo bem elevado. Na fase 3, eu já tenho a desaceleração demográfica, né? Porque as taxas de mortalidade já estão baixas e o que vai cair nessa terceira fase são as taxas de natalidade. Então, menos pessoas nascendo também. E aí a gente tem a diminuição desse crescimento vegetativo. E aqui nessa quarta fase, a estabilização da população com a transição demográfica completa, né, de taxas de natalidade e mortalidade baixas, né, e esse crescimento vegetativo aqui é quase que semelhante, né, e ainda diminuindo quando comparado aqui com a primeira fase de alta natalidade e alta mortalidade, né? Por que que isso acontece? Na verdade, antes de falar por que que isso acontece, né? A gente vê aqui essa explosão demográfica acontecendo nesse momento onde as taxas de natalidade ainda são elevadas e as taxas de mortalidade caem brutalmente. E aí a gente tem esse crescimento vegetativo muito avançado, né? E aí a gente chama esse momento aqui de explosão demográfica. Há um grande aumento da população de um determinado país aqui, como estamos usando de exemplo, né? Há um grande aumento populacional. E essa explosão demográfica, ela é causada pela diminuição das taxas de mortalidade como uma consequência da chamada modernização social. E o que é essa modernização social? A modernização social, ela vem então com o capitalismo, com a revolução industrial, com a urbanização, né, que possibilita algumas mudanças na sociedade, algumas mudanças mais imediatas, né? Então, nós estudamos no capítulo anterior justamente a urbanização e falamos que nos países desenvolvidos, os países ricos, pioneiros, né, a revolução industrial, né, o acontecimento da revolução industrial, surgimento das indústrias provoca a urbanização, né? E isso vai causar um grande impacto na dinâmica demográfica. Então, a revolução industrial e a urbanização, elas possibilitam mudanças, né, de cunho mais prático, que a gente observa isso acontecer de maneira mais rápida na realidade, né, causando várias mudanças, né, tendo reflexo então na dinâmica populacional.
Esses acontecimentos, essas mudanças, elas são principalmente socioespaciais. Então, são mudanças de cunho espacial, né? Mas, como eu disse, faz mais parte da realidade prática da sociedade e faz com que aconteça a queda na taxa de mortalidade, tá? Que é justamente isso aqui que a gente está vendo, né? Então, essa taxa de mortalidade está associada à modernização social, que tem a ver com a revolução industrial e a urbanização. Por quê? Nós temos o aumento da produção de alimentos, né? Então, a produção de alimentos ela se torna ainda mais produtiva, visando o lucro, né? Mas, de qualquer forma, há uma maior disponibilidade de alimento, né? No setor, então, a agricultura começa a ter uma maior produtividade, melhora as condições de moradia, né? Então, a urbanização, principalmente nos países desenvolvidos, onde há um planejamento, né, desse crescimento populacional nas áreas urbanas, há uma melhoria nas condições de vida, no sentido de saneamento básico, por exemplo, né? Então, esgoto, água tratada, coleta de lixo, essas coisas fazem, então, acontecem, né? Também não é de um dia para o outro, mas acontecem aí em poucos anos essas mudanças, nós temos então as pessoas ficando menos doentes, né? Então elas estão mais bem alimentadas, elas estão ficando menos doentes pelo acesso ao saneamento básico e o desenvolvimento da medicina, né? Então o desenvolvimento da medicina que acontece aí pós-revolução industrial, né? Principalmente no século XX, final do século XIX, começo do XX, a gente vê esse grande desenvolvimento aí da medicina que faz com que as pessoas morram menos, no sentido de que antes uma doença que não tinha tratamento, ela passa a ter, e aí as pessoas passam então a ter a vida mais prolongada, né? Então a gente vê essa queda na taxa de mortalidade neste primeiro momento. Posteriormente, né, já nessa terceira fase, como a gente viu aqui, né, as taxas de mortalidade já caíram, e aí então nessa terceira fase vai haver a queda nas taxas de natalidade. Essa queda, ela acontece mais, ela leva mais tempo para acontecer, porque essa mudança ela é de cunho sociocultural e também econômico, né? Então, a cultura, o pensamento das pessoas, o modo de ver o mundo das pessoas, né? É, é algo mais subjetivo, é algo mais internalizado, é algo que muitas vezes vai levar gerações para isso se transformar, para isso mudar, né? Por isso, então, essas mudanças elas levam mais tempo e, como consequência dessas mudanças, a queda da taxa de natalidade vai acontecer posteriormente, né? Então, nós temos aqui como essas mudanças, né, que causam a diminuição da taxa de mortalidade. Os comportamentos das sociedades tradicionais, antes rural, familiar, religiosa, essas sociedades tradicionais passam se tornam então sociedades urbanas, né, dentro desse processo de urbanização. Claro que não é só porque eu mudei do campo para a cidade que minha vida, todo o meu modo de ver o mundo vai mudar. Mas a cada geração isso vai se transformando, né? E as sociedades urbanas, elas têm uma outra lógica, é um outro modo de vida. Não estou dizendo que é melhor ou que é pior. Existem pontos positivos, mas existem também muitos pontos negativos, né? Da sociedade urbana com relação à sociedade rural, tradicional. Mas o fato é que o custo de vida se eleva, né? E aí não adianta mais como nas sociedades tradicionais, que quanto mais filhos tivesse, melhor, mais mão de obra para trabalhar na lavoura, para trabalhar no campo, né? Agora na cidade a realidade é diferente, né? Porque há um custo para transformar essa mão de obra, essas pessoas, numa mão de obra qualificada, né? É necessário estudo, é necessário, enfim, uma formação e um custo maior, tanto de vida, né, para essas pessoas viverem, se alimentarem, porque agora não tem mais a terra que dá o alimento, é necessário comprar isso nos supermercados, enfim. Então há um custo maior, né? E o emprego é fora de casa, não se trabalha mais para a família, para os pais, né, na sua terra, na sua própria terra. O trabalho é fora. E aí, com isso, então, a sociedade, as mulheres, enfim, as famílias passam a, então, medir o custo de um filho. O custo nesse sentido de que nessa tentativa de controlar, de ter um maior controle, né, de não ter tantos filhos, por conta de que criar um filho na cidade é um grande desafio, né, e é uma outra lógica em comparação a criar filhos na área rural, né? Não estou dizendo que é fácil, que é difícil, que é melhor, que é pior, que sim é diferente, né? Então passa-se a pensar dessa forma.
Temos também como mudança o ingresso da mulher no mercado de trabalho, né? Então, a mulher que antes, lá nessas sociedades tradicionais, né, no passado, séculos atrás, né, como se hoje não existisse mais, infelizmente a gente ainda vê isso acontecendo, com menos frequência, né, do que era no passado. Então, se a gente for perguntar para as nossas avós, para as nossas bisavós, elas vão contar dessa realidade de que mulher não trabalhava, que ficava em casa, que era para cuidar dos filhos e cuidar da casa, cozinhar, lavar, passar. Esse era o papel da mulher na sociedade. Isso se transforma, a mulher passa a fazer parte do mercado de trabalho, passa a trabalhar, passa a ter novos objetivos, novas preocupações, e isso faz com que ela não esteja apenas disposta, né? Na verdade, nem no passado ela estava disposta necessariamente, era uma obrigação, né? Mas existem outros planos de vida, e não necessariamente de ter filhos, muito menos ter muitos filhos, né? Gente, estou falando aqui de uma lógica num todo, generalizada. Claro que existem exceções, tá? E não estou criticando ou falando que é melhor ou pior. Existem exceções. O que eu estou falando é o modo geral, para a gente entender essa dinâmica de modo mais amplo, tá? E genérico, né? Porque sim, há exceções. A mulher na condição de agente, né? Então ela cuida livremente da sua saúde, da sua sexualidade, da sua posição na família, da sua posição no mercado de trabalho, né? Então nós ganhamos força de atuação na sociedade, nós nos colocamos perante a sociedade, né? E passamos então a não mais depender de um homem ou precisar que um homem autorize ou nos represente de alguma forma, né? E nós sim começamos a tomar essa posição de controle, de agente, né, agindo e tendo controle de nossas próprias vidas, das nossas escolhas, o que no passado era diferente, pois estava sempre implicada a decisões de homens, né? E aí também há, com isso, a liberalização sexual, né? Então, os métodos anticonceptivos ou contraceptivos, né? Que então passam a se tornar cada vez mais populares e a mulher começa a ter, então, esse controle, né? De agora eu quero engravidar ou eu não quero engravidar, eu sou dona, né? Eu faço essa escolha, o que no passado não era possível, né? E a laicização também, né? Então, a diminuição da influência da religião na organização da sociedade. Esse, lógico, como eu disse, é algo que leva mais tempo, né? Mas então a igreja, né? E os dogmas da igreja se afastando um pouco mais dessa realidade, dessa sociedade, faz então com que transformações aconteçam na organização da sociedade, né? E com isso, então, o desejo de ter filhos se torna menos comum. As mulheres, né, têm cada vez menos desejo de ter e planos de ter filhos, né? Não que no passado fosse planos, gente. Eu sempre fico com a imagem da minha avó. Minha avó me conta muito sobre como era na época dela, né? E era isso, não tinha escolha, era isso. Esse era o papel da mulher, ela tinha que ter filhos e satisfazer o marido e, enfim, né? Lavar, passar, e ainda que ela foi maior revolucionária, ela trabalhou fora, chegou a trabalhar fora e tudo mais, mas não tinha essa de, eu quero ter filhos ou não, né? Hoje em dia, isso existe essa possibilidade de escolha, existe essa possibilidade de reflexão dentro de um outro contexto social que vivemos, né? Mais uma vez, existem exceções. Não é todo mundo que tem escolha, não é todo mundo que passa por questões, né? Mas comparado ao passado, isso já está mais presente. E aí a gente consegue ver isso agora nesse gráfico, né? Então nós temos lá elevadas taxas de natalidade e mortalidade, porque nós tínhamos aqui uma sociedade que não tinha as mulheres, né, não tendo controle de sua escolha, não tendo controle, então, com relação a métodos contraceptivos, o papel dela era ter filhos, né, e quanto mais filhos, melhor, numa lógica de rural, né, onde quanto mais mão de obra trabalhando no campo, melhor, e uma elevada taxa de mortalidade, porque a medicina não era avançada, não existiam tratamentos médicos efetivos, a alimentação podia ser muitas vezes escassa, que mais que a gente falou? Não tendo acesso ao saneamento básico, as doenças, né, mais comuns e sem controle, né? Aqui a gente já tem, nessa segunda fase, essa modernização, trazendo o avanço da medicina, acesso ao saneamento básico, alimentação, mas ainda há essa elevada taxa de natalidade. E aí aqui nós temos já, né, junto com essa mudança da taxa de mortalidade, a queda da natalidade por essas mudanças socioculturais, que demoram um pouco mais, mas acarretam então também na diminuição do nascimento, né, da taxa de natalidade. E aí nessa quarta fase, uma estabilização das taxas baixas, tanto de natalidade quanto de mortalidade. Nasce pouco,
morre pouco, na verdade todo mundo vai morrer, mas isso demora mais, né? O tempo de vida, a expectativa de vida se amplia, né? E aí a gente tem então essa realidade. A transição demográfica, como a gente viu agora, ela é espacial e socialmente desigual. O que isso quer dizer? Essa transição demográfica, ela não acontece em todos os lugares do mundo e com todas as classes sociais de maneira igual, né? Isso acontece de uma maneira muito desigual. As taxas, né? As quedas das taxas, elas estão diretamente ligadas às condições socioeconômicas e culturais de um país, né? E isso não acontece uma mudança rápida de um dia para o outro e nem em todos os países, né? Da mesma forma, porque elas estão ligadas então a essas condições socioeconômicas e culturais. Está ligada à modernização. Essa modernização, que é o que a gente chama esse processo de industrialização e urbanização, tá? Basicamente. Que se inicia na Europa, né? E se expande pelo mundo. Então, a Europa, de certa forma, ela vai estar sempre uma fase avançada no processo de transição demográfica, por ter iniciado esse processo de modernização anteriormente, né? Primeiramente, com o início ali da Revolução Industrial. E depois isso vai se espalhando pelo mundo, né? Então, nós temos os países aí de modernização central ou pioneira, onde esse processo de transição acontece. Primeiro, né, Europa, América anglo-saxônica, né, Estados Unidos e Canadá, com uma grande influência aí desses países europeus industrializados, né? E depois acontece, então, essa modernização periférica ou retardatária, que acontece posteriormente na América Latina, África, parte da Ásia, né? E essa transição, essa modernização, como a gente já viu em urbanização, né, que então acarreta nesse processo de urbanização, também vai impactar aqui na transição demográfica. Essa modernização periférica, ela acontece de maneira incompleta e heterogênea. Né? Então, não é o que acontece na América Latina, não é a mesma coisa que acontece na África, não é a mesma coisa que acontece na América, na Ásia, né? E também não é completa. Esse processo ainda não é completo. Na verdade, a gente ainda está vivendo essas fases da transição, né? Conserva valores tradicionais, né? Muitas vezes esses países de modernização periférica conservam ainda valores tradicionais e altas taxas de natalidade ligadas ao analfabetismo, ao baixo nível de autonomia das mulheres e fortes valores religiosos muito presentes na sociedade. Então, a gente ainda tem, né? Muitas vezes a gente tem essa segunda fase aqui muito presente da diminuição, né, da taxa de mortalidade, mas a natalidade ainda é elevada por conta dessas questões, né? A falta de autonomia das mulheres, o analfabetismo, sim, porque a educação é extremamente importante, né, no que diz respeito à natalidade, ao controle da natalidade. A educação sexual é fundamental nesse contexto, e os países que não têm nem educação, uma educação bem estruturada, quem dirá, né, a educação sexual, já tendo essa visão ampla da importância dessa discussão e deste aprendizado, né? Porque não é algo que a gente nasce sabendo e é algo, sim, que é necessário ser discutido, conversado, analisado, né? Enfim, isso se reflete aqui na dinâmica da população. Então, nós ainda temos as taxas de natalidade muito alta, mas mortalidade baixa, e aí a gente tem explosão demográfica. Né? Por isso que muitas vezes esses países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, têm um crescimento populacional muito grande. Né? A população cresce cada vez mais e não para de crescer, né? Porque ainda não houve essa queda na taxa de natalidade. Tá? Os países centrais, então, né, a gente tem a fecundidade que tende a se estabilizar ou regredir, então as mulheres querendo ter menos filhos ou simplesmente não querendo ter filhos, né? E nos países periféricos a gente apresentam então elevadas taxas de fecundidade, a taxa de natalidade é muito elevada, bem como a de fecundidade, as mulheres tendo muitos filhos, né? Por ainda não ter, então, tido acesso a essas transformações da sociedade, nessa mudança de padrão e de colocação da mulher perante a sociedade, das escolhas, do controle de natalidade, né? Então, a gente tem essas taxas de fecundidade bem elevadas. Dessa forma, observamos o aumento populacional em países pobres
e a diminuição da mão de obra nos países ricos, a diminuição da população nos países ricos, consequentemente a diminuição da mão de obra, né? Então falta pessoas para trabalhar, para existir, para dar continuidade nos países ricos, né? Por conta dessa mudança, dessas quedas aí, né? Dessa transição demográfica, enquanto que os países pobres a população continua crescendo. Né? E aí, o que a gente tem? Uma grande população aqui e uma pequena população aqui. Será que a solução, então, para isso seria a migração? Né? Então, as populações aqui dos países pobres migrarem para os países ricos, então, podendo assumir esses postos de trabalho que faltam, né, pessoas para assumir nos países desenvolvidos. E aí a gente vê isso muito acontecer, na verdade, né? Principalmente na Europa, várias pessoas querendo sair dos seus países de origem, países pobres, poucos desenvolvidos, e buscar empregos, trabalho, muitas vezes trabalho braçal mesmo, né, no sentido de fazer aqueles trabalhos que a mão de obra pouca e qualificada dos países ricos não quer fazer, né? Só que aí a gente tem, como eu disse, aí para finalizar, a gente pode fazer essa reflexão na próxima aula. Na Europa, então, isso acontece, né? Isso gera um grande medo da descaracterização cultural e hostilidade com os estrangeiros e com a cultura dos estrangeiros, né? O europeu ainda se vendo como uma cultura superior, mais desenvolvida, né? Com medo desses migrantes, né? Esses imigrantes então chegarem e descaracterizar o que é a cultura europeia, transformar o que é o europeu, né? E aí cria-se então esse sentimento de aversão aos estrangeiros, aversão ao imigrante, que a gente chama de xenofobia. Fobia é a aversão, né, aos povos estrangeiros, a outras culturas que então chegam nesses países, né? Por isso que a xenofobia aí é tão presente na Europa, né? E a gente, quando faz essa discussão, sempre cita países europeus, tá? Pessoal, por hoje é isso. Não queria me estender muito, acabou que estendeu um pouquinho, mas na semana que vem, então, a gente continua. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me dá um alô, estou à disposição. Ops. E a gente continua na semana que vem. Vejo vocês às 18 horas hoje no nosso plantão, tá bom? Tchau, tchau, bons estudos!